Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. Eu gostaria de fazer um link da liturgia da palavra de hoje com a festa que a igreja celebrava ontem, a memória de São Bento, que é considerado o pai do monaquismo aqui no Ocidente. Ele que, com a sua regra, ele ajudou muito a vida monástica a se multiplicar lá na Europa. Depois também, quando vieram os missionários aqui para as Américas. Então a regra de São Bento, ela foi muito importante para que a vida monástica se propagasse pelo Ocidente cristão. E então ontem era a memória de São Bento, hoje seria a memória da sua irmã Santa Escolástica, e tem muito a ver com a liturgia da palavra de hoje, aquilo que São Bento ensinava. Ele resumia a espiritualidade do monge com duas palavras, na verdade três, mas duas são mais conhecidas. Ele resumia aquilo que o monge deve viver, e isso vale também para nós, com três palavras. As mais conhecidas são ora et labora, significa reza e trabalha. Então, o monge, e nós podemos dizer o cristão, o católico, deve estar sempre ocupado com uma dessas coisas, ou com a oração, ora, ou com o trabalho, et labora. Não ficar com a mente vazia, porque é verdade aquilo que se diz: cabeça vazia é a oficina do diabo. Se nós ficamos com a mente vazia, aí o diabo vem colocar minhoca na nossa cabeça. Então a gente não deve ficar no ócio, sem ter nada para fazer, sem ter nada para pensar, porque a gente acaba dando brecha para o inimigo colocar minhoca na nossa cabeça. Então, ora et labora, ou estar ocupado com a oração, ou estar ocupado com o trabalho. Todo trabalho justo, honesto, nós podemos também oferecer a Deus, realizar o nosso trabalho por amor a Deus e oferecer a Ele. Mas, para que quando nós estamos trabalhando, nós não nos esqueçamos de Deus, aí ele acrescenta, São Bento acrescenta uma terceira palavra: leia. Então, ora et labora et leia, e leia. Por quê? Porque se você estiver constantemente lendo, hoje nós podemos dizer também ouvindo, né? É tão fácil ouvir a palavra de Deus através das pregações, através dos programas católicos que nós encontramos na televisão ou na internet. Se nós estivermos sempre pensando na palavra de Deus que nós lemos, que nós ouvimos, aí mesmo quando nós trabalhamos, a nossa mente está ainda em sintonia com Deus, voltada para Deus. Então é muito importante também a leitura espiritual, a leitura da palavra, a escuta da palavra, a leitura de bons livros de espiritualidade, porque aí quando você estiver trabalhando, você tem material para ocupar a mente, você vai meditando aquilo que você leu, aquilo que você escutou, o que você está escutando. Então, ora, reza, trabalha e medite e leia, e assim nós vamos viver sempre na presença de Deus, né? Assim o monge pode viver sempre na presença de Deus e vai produzir muitos frutos para Deus, frutos de boas obras, de virtudes, de santidade. Assim também nós, se nós estivermos sempre ocupados ou com a oração, ou oferecendo aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho a Deus, ou com a meditação da palavra de Deus, nós vamos sempre viver na presença de Deus e produzir muitos frutos para Ele. É disso que fala a liturgia da palavra deste domingo. Fala da eficácia da palavra de Deus, dos efeitos que a palavra de Deus produz na nossa vida.
Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que a palavra de Deus é sempre eficaz, né? Santo Agostinho, ele diz assim: a palavra de Deus pode até não produzir fruto, porque se a pessoa não deixa a palavra agir no seu coração, ela não produz fruto, mas ela é sempre eficaz, porque mesmo aqueles que não deixam a palavra de Deus agir na sua vida, no seu coração, eles acabam se tornando responsáveis por não colocar a palavra de Deus que eles ouviram em prática. Então sempre tem um efeito, seja quando nós acolhemos ou se nós não acolhemos. Esta palavra nunca é indiferente na nossa vida. Para quem coloca em prática é uma palavra de salvação, para quem não coloca em prática é uma palavra de condenação, porque a pessoa sabia, mas não quis colocar em prática. Então, a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías fala exatamente isto, né? Deus fala por meio do profeta: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade. Então a palavra de Deus é como a água da chuva que cai na terra, sempre produz efeito. Agora nesse tempo da seca vai ficando tudo muito feio, muito seco, mas aí é interessante que depois dos meses da seca, basta uma ou duas chuvas e a grama já fica verde de novo, e o pasto já fica verde de novo. Parece que nem teve seca nenhuma. Uma ou duas chuvas, aí já volta então o verde dos nossos pastos, da nossa grama. Então a palavra de Deus é como a chuva, que nunca cai na terra sem produzir efeito, sem realizar algo. É diferente das nossas palavras, né? Porque as palavras dos homens, elas muitas vezes caem no vazio. Caem no vazio porque ou essas palavras não são verdadeiras, ou a pessoa fala, mas não pratica, não faz aquilo que diz. Aí também se torna uma palavra vã, vazia. Mas Deus, Ele só diz a verdade. Deus nunca vai dizer algo que não seja verdadeiro. Então se Ele está falando, pode acreditar que é verdade. E Deus nunca diz algo que depois Ele não cumpre. Ele sempre cumpre aquilo que Ele diz. Então a palavra de Deus é muito diferente da palavra dos homens. Ela sempre realiza aquilo que ela anuncia. Ela é uma palavra que se concretiza na nossa vida. Quando nós a acolhemos e praticamos, ela vai então realizar efeitos na nossa vida. Aí Jesus então vai contar para nós no Evangelho a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Quem é o semeador? Interessante que o Evangelho começa assim: naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Jesus saiu de casa, o semeador saiu a semear. O semeador é Jesus. Ele não saiu só da sua casa lá na Terra Santa, mas ele veio do céu. Jesus desceu do céu para nos anunciar a palavra de Deus. E esse semeador então, ele vai semeando a semente da palavra por toda a parte. Parece que é um semeador meio ansioso. Ele já sai, quando ele já sai no caminho, começa a jogar semente. A gente falaria, né? Vocês que trabalham no campo, poderia dizer, mas peraí, não joga a semente no caminho não, espera chegar lá no campo, onde a semente tem que ser semeada. Não, esse semeador ele já saiu jogando a semente por onde ele passava. Jogou a semente pelo caminho, jogou a semente no terreno pedregoso, não quis nem saber, estava cheio de pedra, jogou a semente também. Aí viu lá
uns espinhos, jogou a semente também no meio dos espinhos. E finalmente ele jogou a semente em terra boa, onde a semente então germinou e produziu frutos. Por que o semeador lança a semente por toda parte? Porque a palavra de Deus é dirigida a todos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer falar com todos. A palavra de Deus é dirigida a todos. É dirigida também àqueles que não querem ouvir, porque Deus quer salvar também aqueles que ainda não abriram o coração para Ele. A palavra de Deus é dirigida àqueles que são superficiais. O terreno pedregoso são as pessoas superficiais. A semente até brota, começa a crescer, mas não tem raiz, porque a terra não é profunda, é cheia de pedra. Aí a planta morre. Mas Deus quer salvar eles também. Deus quer salvar aqueles que são muito apegados às coisas desse mundo. É a terra cheia de espinhos. Aqueles que ficam excessivamente preocupados com as coisas materiais, com as coisas terrenas, e aí acabam não tendo tempo para Deus, para as coisas de Deus, acabam não acolhendo a palavra com um coração mais bem disposto, e aí a palavra até começa a crescer, mas as preocupações desta vida, a ilusão das riquezas, dos bens, acabam sufocando a palavra. Mas Deus quer salvar também essas pessoas que ainda estão apegadas demais às coisas materiais, às coisas dessa terra. A gente poderia perguntar, mas o que adianta lançar a semente na terra batida da estrada, lançar a semente no terreno pedregoso, lançar a semente num terreno espinhoso? A gente deve então lembrar, é uma parábola, é uma comparação, mas é uma comparação que tem algo semelhante, mas tem algo diferente. Porque, como vai dizer São João Crisóstomo, na vida espiritual, em sentido espiritual, é possível que a pedra se transforme numa terra boa, que o caminho deixe de ser pisado e também se torne uma terra fértil. Em sentido espiritual, na vida espiritual, é possível que os espinhos desapareçam e deixem crescer as sementes. E se essa transformação não acontece, não é por culpa do semeador, porque o semeador semeou a palavra, mas por culpa daqueles que não querem mudar, que não querem se tornar um terreno bom. Então a palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir. Se nós deixamos, esta palavra vai amolecendo o coração, ainda que o coração seja duro. Se nós deixamos, essa palavra vai penetrando cada vez mais, ainda que o nosso coração seja meio superficial. Se nós deixamos, essa palavra vai fazendo com que saiam os espinhos, aquilo que sufoca a palavra de Deus em nós. E aí então cada vez mais ela vai ganhando espaço no nosso coração, na nossa vida. Então a palavra de Deus pode transformar um terreno ruim num terreno bom. Depende se nós deixamos esta palavra agir em nós, se nós buscamos ouvir com interesse, ouvir com atenção, ouvir com fé, se nós meditamos com amor, se nós nos esforçamos para colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Na medida em que nós deixamos a palavra trabalhar na nossa mente e no nosso coração,
ela vai fazendo com que o nosso coração cada vez mais se torne um terreno bom, um terreno que produz frutos, frutos de conversão, frutos de mudança, frutos de boas obras, frutos de virtudes. As virtudes vão crescendo em nós, frutos de santidade. A palavra de Deus vai mudando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir, de viver. Ela pode fazer com que um terreno que não é bom se torne cada vez mais uma terra boa. E mesmo naqueles que se torna um terreno bom, onde a palavra produz fruto, os efeitos da palavra também dependem da liberdade de cada um, porque mesmo o terreno bom não produz a mesma quantidade de frutos, né? Jesus diz que uns produzem 30, outros 60 e outros 100 frutos. Então, se nós pensamos nos santos, São Sebastião, São José, todos os santos, eles produziram o máximo, produziram 100, mas tem outros que produzem 60, tem outros que produzem 30. Aqui deve ter pessoas que estão produzindo 30, às vezes está produzindo 20 ainda, né? Tentando chegar nos 30, hoje já estão produzindo 40, 50, hoje já estão produzindo 60, 70, depende ainda de cada um de nós, o quanto a palavra de Deus vai produzir frutos na nossa vida. Então, a gente tem que ser um bom jardineiro do nosso próprio coração. Às vezes a gente tem a tentação de ficar se ocupando com a vida dos outros, né? De querer mudar os outros, de querer ver o que não está bem na vida do outro. Não. Ser um bom jardineiro do nosso próprio coração, tirar os obstáculos que existem no nosso coração, tirar as pedras do nosso coração, para que o nosso coração não seja uma terra superficial, né? Para a gente se tornar cada vez mais cristão raiz, daí que vem falar, né? A pessoa é uma pessoa raiz, é um cristão raiz. O cristão raiz deixa que a palavra crie raiz nele. Aí não é qualquer coisa que afasta a pessoa de Deus ou da igreja, porque é cristão raiz, não é cristão superficial. Mas o que está te atrapalhando? O que nos atrapalha de deixar que a palavra de Deus crie raiz em nós, cada vez mais profundas? Então, o que atrapalha a gente tem que tirar do nosso coração os espinhos, aqueles apegos exagerados que nós temos a coisas que nos atrapalham na vida espiritual. Às vezes são pecados de estimação. Tem pecados de estimação que sufocam a palavra de Deus. Pode ser a impaciência, pode ser a maledicência, pode ser a murmuração, pode ser o apego exagerado ao dinheiro, às coisas materiais. O que está sufocando a palavra de Deus? No seu coração. É espinho. Tira, faz um esforço maior, porque senão a palavra vai ser sufocada e não vai crescer e não vai produzir frutos. O que faz com que o seu coração seja duro? Às vezes nós temos umas durezas de coração que a gente precisa também procurar ir tornando o coração mais mole, o coração mais aberto. Nós precisamos fazer esse esforço constantemente para tirar do nosso coração aquilo que impede a palavra de Deus de crescer e de produzir frutos na nossa vida. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda por nós. Ela que sempre guardava a palavra de Deus, meditando no seu coração. Olha só, que Nossa Senhora também nos alcance a graça de acolher sempre com fé, de meditar sempre com amor, de procurar sempre nos esforçar com a ajuda da graça de Deus, para colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, para que o nosso coração se torne cada vez mais um terreno bom e a palavra de Deus produza cada vez mais os frutos que Deus espera de cada um de nós. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.